Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogado especialista em direito previdenciário. Vamos lá, hoje nós vamos conversar sobre a revisão da vida toda. Como é que será que está essa situação? Tem muitas questões também que o pessoal está nos enviando, então nós vamos responder perguntas hoje de uma maneira bem didática. No final, vamos ver como está a revisão da vida toda hoje no Supremo Tribunal Federal. Será que vai dar uma reviravolta nesse julgamento? Vamos lá? Temos vários vídeos aqui no canal sobre a revisão da vida toda, inclusive uma playlist, se vocês quiserem consultar, como desde o início, quando saiu a notícia do primeiro julgamento, depois teve ali um pedido de destaque, que aí vai, acabar tendo um novo julgamento. Tudo isso está explicado, vídeo após vídeo aí, na playlist da revisão da vida toda. Então hoje nós vamos começar já respondendo perguntas, ok? Depois nós vamos falar então como tá essa situação no STF hoje, tá? Então, algumas perguntas que o pessoal vai nos enviando sobre essa revisão. Vocês vão ver, vai aparecer aqui do ladinho ou aqui, então as perguntas para vocês irem acompanhando, né? Então assim, ó, a primeira é: ainda posso fazer o pedido dessa revisão da vida toda? E a resposta é: se ainda não passou 10 anos que você recebeu a primeira renda da sua aposentadoria, pode sim, pode fazer, mesmo que a ação essa já esteja no Supremo Tribunal Federal, você pode sim fazer o pedido da revisão da vida toda, tá? Só tem que observar o prazo de decadência, 10 anos, certo? Então, esses 10 anos contam não necessariamente do início do benefício, mas sim da data da primeira prestação que você recebeu de aposentadoria, ok? Mensal, sem atraso, né? Quando foi a primeira renda que você recebeu, aí a partir daí sim vai estar contando o seu prazo de 10 anos para pedir a revisão. E aí em seguida, outra pergunta. Alguém já ganhou essa revisão na justiça? Como está essa situação hoje? Bom, essa pergunta, se alguém já ganhou, só se for antes de o STF ter afetado esse tema, né, como representativo de controvérsia, antes do STJ ainda, né, ter afetado esse tema. Então, depois que essa tese chegou, né, nos tribunais superiores em Brasília, a partir dali foi determinado que todos os processos em andamento fossem sobrestados. É como se eles ficassem suspensos, aguardando esse julgamento que todos nós estamos aguardando, né? Então, é muito provável que muito pouca gente tenha já recebido, de fato, né, essa revisão por conta disso, certo? Como está essa situação hoje em dia, nós vamos explicar no final. Então, fica aqui conosco que nós vamos ver como é que tá isso, tá no STF, já vou adiantando, claro. Mas vamos ver o que está acontecendo lá para a gente se colocar a par, né, e ir acompanhando esse passo a passo aí sobre essa tese tão importante, né? Tem tanta gente aí aguardando esse julgamento. Outra pergunta, então. Qualquer pessoa pode pedir a revisão da vida toda? Bom, aqui vale a gente pensar no seguinte: não é para todo mundo que ela é vantajosa, né? Então, quem pode pedir a revisão? Nós temos que pensar assim: quem se aposentou depois da data de 29 de novembro de 1999, tá? Claro, respeitada a questão da decadência do prazo de 10 anos, como nós falamos, tá? E antes da reforma da Previdência, ou seja, depois de 99 e antes de 13 de novembro de 2019, nesse período, certo? E que, né, possuem contribuições para o INSS mais altas antes de julho de 1994, tá? Por quê? Porque essas contribuições que você fez através do seu trabalho para o INSS antes de julho de 94 ficaram fora do seu cálculo de aposentadoria, porque a lei assim previa que o cálculo da aposentadoria iria, né, ser realizado com as contribuições a partir de julho de 1994, certo? Então, quem ganhava antes de julho de 94 mais
ficou de fora e esses valores a mais podem fazer diferença na renda atual hoje, se forem considerados. Então, a revisão é para que sejam considerados esses salários anteriores a julho de 94, né? Ou ainda para aqueles que acabaram diminuindo o valor da contribuição, ou pararam de contribuir por algum período depois de 94, e aí aqueles períodos anteriores podem fazer diferença no valor da renda, certo? Então são várias situações, né? Vejam que não dá só para tirar por base as datas e dizer que tem o direito. E aí nós vamos então para outra pergunta selecionada, que é exatamente qual é o risco, né, em pedir essa revisão. Então, quando a gente fala de risco, a gente sempre esclarece que sempre existe um risco quando você entra com um pedido de revisão. Por quê? Primeiro, vamos falar do INSS. O INSS, quando você faz um pedido de revisão, é como se você devolvesse para eles o direito a analisar o seu processo de aposentadoria. É claro que eles têm que respeitar a coisa julgada. Então, se você entrou com um processo judicial para ganhar a sua aposentadoria lá atrás, esse processo judicial, quando terminou, formou o que se chama coisa julgada, ou seja, o INSS não pode mexer, porque foi todo um processo judicial que foi respeitado, contraditório, ampla defesa, então o INSS não pode mexer. Mas se você se aposentou direto no INSS, né, ou seja, mesmo que através de seu advogado, mas ele não precisou ingressar com ação judicial, foi um deferimento de benefício administrativo, então é um pouquinho mais arriscado, porque o INSS vai verificar de novo, ele pode, não é que vai, pode analisar o seu processo de novo. E ele pode dizer que o entendimento mudou de uma coisa e de outra e acabar querendo mexer na sua aposentadoria. O que também há discussão judicial sobre isso, sobre se eles podem ou não fazer isso, tá? Mas nós não vamos entrar nessa questão aqui, porque senão nós vamos estender muito o vídeo, tá? Mas é claro que isso também existem questões do ato jurídico perfeito, de coisa julgada administrativa, enfim, várias questões que dá para debater judicialmente, caso isso acontecer. Então, é um risco que dá para ser contornado, tá? Qualquer revisão. E por isso também a importância do cálculo, porque aí nós entramos num outro risco, que é de baixar o benefício. Porque se você entrar sem ter a mínima noção se aqueles salários, ao entrarem para o seu cálculo, vai ser positivo ou não, nem sempre é positivo, tá? Devido à forma como é calculado o benefício, nem sempre vai ser positivo só porque você está adicionando salários, tá? Existe uma forma de cálculo que muitas vezes não era vantagem, tá? Então, é importante que se faça o cálculo da revisão da vida toda por um profissional, por um advogado especializado em direito previdenciário, para que ele saiba o que está fazendo, tá? Por mais que nós tenhamos programas de cálculo que nos auxiliam, é importantíssimo que a gente consiga interpretar todas as informações que estão no programa, tudo que a gente alimenta o programa, o que dá para mexer, o que não dá para mexer, né? Então, assim, não adianta só o programa por si só, também não vai resolver. Então, procure sempre um advogado especializado, porque senão você corre o risco de sim entrar com ação e o seu valor diminuir, tá? Então, ao decidir entrar, peça cálculos, peça para verificar, anote, se não lhe for dado nenhum relatório, nada do tipo, anote o valor, né, que foi lhe passado, aproximado, claro, que possa dar essa vantagem na sua renda mensal, certo? Outras questões de risco nós temos que abordar, que é a questão de pagar custas ou não. Então, depende muito de qual é o seu rendimento mensal. Se você tem um rendimento alto e a lei não diz exatamente, não prevê qual é o valor para a pessoa ganhar ou não, a gratuidade judiciária, que é o que isenta você de pagar custas, honorários de sucumbência, que é o que se paga no final, quem perde a ação, tá? Então, assim, se você entende que não tem condições financeiras de pagar, você faz uma declaração de pobreza, de hipossuficiência, e aí a gente pode pedir a gratuidade judiciária ao ingressar com a ação judicial, tá?
tá? Para a fase do INSS não é necessário, tá? Essa revisão, inclusive, não é assim obrigatório que se faça o pedido administrativo, porque é de conhecimento notório que o INSS indefere, né? Porém, aí vai de estratégia de cada escritório de advocacia, tá? Então, assim, para evitar qualquer nulidade futura, nós, por exemplo, preferimos, salvo casos em que tenha que se pensar muito no prazo, a questão da decadência está chegando muito perto, então aí é uma situação secundária, mas senão a gente normalmente prefere sim pedir no INSS para garantir, porque os entendimentos podem sempre mudar, então a gente prefere dessa forma, tá? Mas quando, claro, o prazo está muito pertinho aí de atingir a decadência, pode ser que se tome outra estratégia, porque corre-se o risco de ingressar com o pedido e depois alegar também, né? Tudo é um xadrez, como eu sempre digo, né? Os processos são um xadrez e a gente tem que estar jogando sempre com uma previsão aí do que pode acontecer ali na frente. Agora, se você tem patrimônio alto, tem uma renda alta, é provável que você não tenha direito a esse benefício da gratuidade. Então, aí tem duas situações. Se o cálculo dos seus atrasados, das parcelas vencidas, né, o seu advogado vai fazer o cálculo da renda, se as suas parcelas vencidas forem até 60 salários mínimos, não ultrapassarem, né, não só as vencidas, mas 12 parcelas vincendas, ou seja, as que a diferença, né, entre a renda revista e a atual, essa diferençazinha vezes 12 é o que não venceu ainda, então são as vincendas. Então, o valor da causa de uma ação judicial nesse caso vai ser tudo que venceu até a data do início, né, da ação judicial ali, né, e 12 parcelas dessa diferença, tá, das vincendas. Então, esse valor total, se não ultrapassar 60 salários mínimos atualmente, teríamos a competência dos juizados especiais federais. Nesse procedimento dos juizados, não é necessário pagar custas. Então, você pode entrar, mesmo que tenha patrimônio, você não corre o risco, pelo menos em primeira instância, digamos assim, em primeiro grau, né, na fase até a sentença, você não corre risco de ter sucumbência, de ter que pagar custas nem nada. Já na fase recursal, sim. Aí quem perde corre o risco de pagar sucumbência, que são os honorários para a parte vencedora, fixados pelo juiz ou juíza da causa, né? Então, aí sim, em grau recursal, corre-se esse risco. E se aquele valor da causa inicial que nós falamos ultrapassar os 60 salários, aí a competência é do procedimento ordinário, da vara federal comum. E aí sim você tem que pagar custas para entrar e já tem aí um certo risco, digamos assim, caso o STF ao fim decida que a revisão não vai ser, digamos, favorável aos segurados, aí você vai correr o risco sim de ter a condenação em sucumbência, além das custas que você já pagou. Essa condenação pode variar de 10% a 20% sobre o valor da causa, certo? Ou outros parâmetros que a lei também prevê que o juiz pode fixar, certo? E agora, então, vamos para o tão esperado, né, final, como está a situação hoje no Supremo Tribunal Federal. É notório, já temos ali os outros vídeos como nós conversamos, que houve, né, aquele pedido de destaque do ministro que fez com que se aguardasse um novo julgamento, agora presencial, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e que podia, né, o receio aí, e que ainda pode, claro, né, acabar revertendo aquele julgamento do plenário virtual, que ficou assim 6-5, né, a favor aí dos segurados. E agora, claro, com esse novo julgamento presencial, poderia haver uma mudança, principalmente em face do voto dos ministros que se aposentariam, no caso, né, especialmente o relator, naquele caso, que era o ministro Marco Aurélio. E como ele se aposentou, ficou essa situação, se o voto que ele já tinha proferido iria valer ou não, né? Porque ia se ter um novo julgamento presencial. Então, o que aconteceu recentemente foi em uma questão de ordem, tá, que foi suscitada numa ação direta de inconstitucionalidade. Vocês podem ver aqui do ladinho o número, né, a ação direta de inconstitucionalidade número 5.399, né, então foi suscitada uma questão de ordem pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o plenário deveria esclarecer, né, como que ia ficar nesses casos, né, e isso vai valer para
para vários outros processos, né? Em que se tivesse a mesma situação. Bom, nós tínhamos um ministro que proferiu um voto no plenário virtual, agora vai ter um novo julgamento presencial. Esse voto, e o ministro se aposentou, vai ainda valer ou não? Ou nós vamos substituir por outro, né? Essa era a questão. E nessa ação direta, então, depois dessa questão de ordem, então foi fixado o entendimento de que o voto do relator, do ministro, nesse caso era o relator, né? Mesmo em caso de julgamento presencial, vai ser preservado o voto do ministro que agora estiver aposentado, certo? Foi garantido ainda que esse posicionamento passasse a ser adotado a partir desse julgamento da ação direta, né? Não se aplicando aos processos já julgados, tá? Então, a partir dessa ação direta. Por que ele vai ser aplicado àquela ação da revisão da vida toda? Porque ela ainda não foi julgada, por óbvio, né? Então, ela foi julgada no virtual, mas agora será no presencial. Então, este entendimento será, sim, aplicado à revisão da vida toda, certo? Então, aqui está a notícia do ladinho que está no próprio site do STF, para quem quiser acompanhar. Inclusive, aqui, ó, vou passar rapidinho para vocês a consulta realizada hoje, tá? Que é 15 de junho, certo? De 2022, onde se pode ver que aí teve uma remessa aí direto para o gabinete do ministro André Mendonça na segunda-feira dessa semana, dia 13 de junho. Então, o processo tá aí andando, né? Teve aí uma substituição de relator, né? Em face da aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Então, houve aí agora a fixação do novo relator, que é o ministro André Mendonça, certo? Então, com isso, existe ainda esperança para a revisão da vida toda. Nada é garantido, mas temos aqui uma notícia que nos deixa esperançosos a favor dessa revisão, certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí da novidade, que fiquem também torcendo a favor da revisão, né? E esperamos aí que possa, né? Porque ainda mais que essa revisão é uma revisão que tem fonte de custeio, são contribuições realmente vertidas para o sistema, certo? Então, mais do que nunca devemos sim acreditar nessa tese. Então, se vocês gostaram, por favor, cliquem na mãozinha, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com quem tem interesse, né? Muita gente entrou aí com essa revisão. E se inscrevam no canal para que vocês possam ficar sempre aí sabendo em primeira mão, né? Ativar o sininho aí para saber em primeira mão as novidades que nós trazemos aqui, certo? Um grande abraço, então, fiquem com Deus e até a próxima.